Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho, aqueles que são inscritos, aqueles que nos visitam. Eu estou fazendo uma série de vídeos comentando um discurso do presidente Ezra Taft Benson, que se chama Não Confiar no Braço da Carne, onde ele alerta sobre os perigos do comunismo, do socialismo, do totalitarismo, né? E ele diz quais são ele mostra diversas táticas que a esquerda usa para tomar o poder e retirar de nós a nossa liberdade. E ele nos alerta quanto a isso, e nós vamos lendo nos relatos e a gente vê como isso é atual e como se reflete na sociedade brasileira atual, né? E ele dá diversas dicas de como nós podemos reverter essa situação e é o que é necessário fazer para reverter essa situação. E uma dessas dicas, ele diz assim: a maior usurpação do governo deve ser interrompido e todo o processo revertido. A solução para a maioria, se não todos os problemas atuais que envolvem direitos civis, é menos governo e não mais. Bom, para quem acompanha o canal desde o início, pode lembrar daqueles primeiros vídeos que eu fiz lá atrás, ligando o botão da política, né, a diferença entre direita e esquerda na questão social, na questão econômica, né, na questão da família. Eu fiz uma série de vídeos. Para quem viu aqueles vídeos, vai entender perfeitamente bem o que o presidente está dizendo. Então, quanto mais o governo pode interferir na vida das pessoas, pior a vida das pessoas é. Quanto menos o governo interfere na vida das pessoas, melhor é a vida das pessoas. Quanto mais o governo interfere nas relações de trabalho da vida das pessoas, pior é. Mais difícil é as pessoas trabalharem, menos remunerado as pessoas são. Quanto menos o governo interfere, melhor é o salário, melhor são as condições de trabalho, né? Quanto mais o governo interfere na família, pior mais desestruturada é a família. Quanto menos o governo interfere na família, né? Na questão moral, tudo é melhor. Então, quanto menos governo, melhor é a vida da pessoa, em todos os sentidos. Quanto mais governo, pior é a vida da pessoa, em todos os sentidos. E o presidente Benson, lá atrás, há décadas atrás, ele disse exatamente isso. E a solução para a maioria, se não todos, os problemas atuais que envolvem direitos civis é menos governo e não mais. Você quer ter um transporte mais barato, melhor, mais confortável? Se acaba com as regularizações e deixa que a iniciativa privada tenha livre concorrência. Agora, pedir que o Estado tome conta de todo o serviço público é você pedir para que a gente tenha um serviço público horroroso, né, com transporte público horroroso, caro. Ah, não, mas aí vai ser de graça porque o governo vai dar. Não, o governo vai tirar de você, vai cobrar o dobro de imposto, né? Então é assim que funciona, né? O despertar do cidadão para conhecer a ameaça. Por último, precisamos de um grande despertar do povo americano, nós podemos dizer do povo brasileiro, quanto à verdadeira natureza do plano comunista para a revolução. Considerando o grau em que as influências de controle do governo federal e muitos dos meios de comunicação estão agora a aprofundar essa revolução, não é realista esperar que a maioria de nossos líderes atuais ou as redes de televisão possam trazer esse despertar. Na verdade, eles podem ser esperados e resistir a eles. Então a gente vê que quando a gente levanta, as pessoas já nos taxam de fascistas, racistas, né, de tudo quanto é coisa. Nós somos taxados de extrema direita só porque a gente quer o certo, né? Ah, os cristãos são de extrema direita e nos taxam de tudo. Então existe uma resistência dos meios de comunicação. Por quê? Porque estão tomados, são tudo esquerdistas, já estão, né, doutrinados. Líderes atuais ou das redes de televisão, né, não vão trazer esse despertar. Na verdade, eles podem resistir a esse. Isso significa que os cidadãos individuais devem levantar-se e assumir mais do que sua cota de responsabilidade.
Todos devem ser pressionados ao serviço. A distribuição de literatura pessoalmente, clubes de estudos, discussões em casa, ou mesmo plataformas do orador, todos nós devemos ler. Ele deu uma sugestão do livro Revolução Comunista nas Ruas, né? Escrito pelo Gary Allen, com a introdução de Cleonce Cousin. Cada um de nós deve estar disposto a discutir o problema abertamente com os nossos amigos. Então, o que ele está dizendo? Que a responsabilidade é nossa. Naquela época não existiam as redes sociais, hoje existe o YouTube, Facebook, etc. Facilitou mais ainda a vida das pessoas. Mas que nós devemos procurar conhecimento, nós devemos estudar os livros que falam sobre esses assuntos e nós devemos tomar a responsabilidade de abrir a nossa boca e ajudar a abrir a mente de outras pessoas, para que só o cidadão comum vai conseguir reverter essa situação horrorosa que hoje nós nos encaminhamos, que a gente pode dizer assim, nós estamos nos encaminhando para a Venezuela, e a Venezuela está se encaminhando para Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, essas coisas horrorosas. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos abrir a nossa boca e ajudar outras pessoas a entender o que está acontecendo e não servir de massa de manobra para esse movimento, né, esquerdista que tem o objetivo de retirar a nossa liberdade. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, conta para os seus amigos e comenta para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal. Muito obrigada!